Olá, tudo bem? Em um dos vídeos aqui do canal eu comentei sobre os problemas envolvidos no rastreio do câncer de próstata e aquela famosa campanha do Novembro Azul. Eu expliquei, à luz da medicina baseada em evidências, da epidemiologia, por que esse rastreio não é uma ideia tão boa. E algo que eu preciso reconhecer é que é um risco, quando a gente fala de medicina baseada em evidências, ficar parecendo que a MBE é contra qualquer forma de rastreio, porque, de fato, boa parte das publicações, seja no Instagram ou então no YouTube, fala contra algumas práticas que estão sendo realizadas Brasil afora, mundo afora, quando o assunto é rastreio, e não são sustentadas por evidências de qualidade, não comprovam benefícios e muitas vezes até mesmo possuem malefícios associados. O exemplo que eu tinha feito no vídeo de algo que não tinha um benefício tão nítido, que era muito polêmico, foi sobre o câncer de próstata e o seu rastreio. Só que para não ficar parecendo que a mensagem é essa, porque de modo algum a ideia da MBE é não rastrear nada, eu decidi fazer um vídeo elogiando um rastreio. Um rastreio que mudou a história da humanidade, sinceramente, porque conseguiu alterar de maneira muito significativa o curso de uma doença, que antes, ao ser descoberta, tinha um cenário quase incurável e hoje, ao ser descoberta muito antes por conta desse rastreio, tem uma perspectiva completamente diferente para as pacientes que recebem o diagnóstico. Eu estou falando sobre o famoso exame do Papa Nicolau. Só que para te explicar isso, eu vou precisar voltar mais de 100 anos no tempo, para o ano de 1913. E antes dessa viagem no tempo, eu preciso me apresentar e explicar os vídeos que eu faço aqui no canal. Meu nome é Rafael Dias, eu sou estudante de Medicina na Universidade de Brasília, atualmente no 9º semestre, e esse vídeo faz parte de um projeto que eu desenvolvo na universidade, no qual eu produzo vídeos de divulgação científica, conteúdos sobre medicina, saúde, especialmente à luz da medicina baseada em evidências. E eu sempre tento trazer um pouco de história e epidemiologia para amarrar os conteúdos. Hoje não será diferente. Pois bem, viajando para o ano de 1913. Esse homem que você está visualizando na tela agora é o cientista grego George Papanicolaou, um nome extremamente conhecido na saúde, na medicina, na ciência. Ele estudou em Atenas, depois também estudou em Munique, e no ano de 1913, junto com a sua esposa, decidiu se mudar para os Estados Unidos. Na época, não foi uma mudança com uma proposta de trabalho, com algo garantido, e sim muito mais com um sonho. Tanto que, ao chegarem em Nova York, eles tinham exatamente o mínimo que um imigrante deveria ter para ser aceito no país. Era um valor muito pequeno financeiramente. E não tinha nenhum posto de trabalho fixo. No começo, mesmo com uma formação tão extensa lá fora, George Papanicolaou estava trabalhando como vendedor de tapete. Uma curiosidade histórica aqui é que ele era um péssimo vendedor de tapete. E finalmente, depois de muito se esforçar, conseguiu o seu emprego de fato na área da pesquisa, na área da citologia que ele tinha estudado por tanto tempo em Atenas e em Munique. Ele começou então a trabalhar na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Aqui entra uma dificuldade, porém. O seu primeiro emprego não foi, digamos, um dos mais fáceis. Ele ficou encarregado de estudar o ciclo menstrual em porquinhos da Índia, ou melhor dizendo, porquinhas da Índia. A grande dificuldade é que nesse caso não é um ciclo menstrual tão evidente que ele pudesse analisar. Não há sangramentos, por exemplo, algo que ele consiga perceber de alteração visual. E ainda assim, era o que ele deveria estudar naquele período, fazer a sua pesquisa. Ele começou a desenvolver uma técnica de esfregaço para analisar no microscópio a citologia daquele material que ele retirou no esfregaço e conseguir perceber algumas alterações. Pode parecer um começo distante, aleatório, mas foi justamente nesse estudo que ele percebeu que talvez fizesse sentido o mesmo tipo de análise, só que em seres humanos. E ele começou a testar em mulheres, colher um esfregaço no colo uterino e analisar a citologia. O que ele descobriu rapidamente é que seria possível dizer qual era o estágio dentro do ciclo menstrual, em virtude das oscilações no padrão celular, em que uma mulher se encontrava. Ele ficou contente, foi divulgar essa informação alguns anos depois de ter começado o seu trabalho, e a receptividade foi bem crítica, até zombaram um pouco do que ele estava fazendo. Falavam, cara, para que fazer esse tipo de análise se é tão mais perceptível em seres humanos? Era como se o trabalho dele não tivesse ali muito lugar. Mesmo que ele não tivesse sido um dos primeiros a fazer essa técnica de analisar no microscópio o que foi colhido no esfregaço, ele era um dos que mais estava desenvolvendo esse pensamento e a receptividade não foi boa. Esse padrão vai se repetir na história do Papanicolaou, de, a partir de vários anos de estudo na citologia, identificar algum tipo de alteração, pensar numa aplicabilidade prática e, de repente, não ser tão reconhecido com aquela ideia. O que ele sempre fazia era voltar para o microscópio, voltar para a pesquisa, passar mais um tempo
enquanto trabalhava no seu pensamento, trabalhava na sua ideia. Antes, ele estava analisando mulheres saudáveis, vendo as alterações do ciclo menstrual fisiológico. Pouco tempo depois, ele começou a refletir e pensar, bom, talvez o papel de colher o esfregaço, de analisar no microscópio, não esteja nas mulheres saudáveis, e sim em analisar a patologia, em analisar o que está alterado. E ele começou a colher os mais diversos tipos de patologia que pudessem estar acometendo as mulheres. Rapidamente ele percebeu, porém, que uma delas se destacava bem mais do que as outras. Era o câncer de colo uterino. Ele identificou que as alterações celulares eram muito perceptíveis no caso dessa doença. Virada de chave, e no ano de 1928 publicou um estudo intitulado Novo Diagnóstico para o Câncer. A partir do esfregaço, conseguiu identificar as alterações e fechar o diagnóstico do câncer de colo uterino. Ele não esperava uma receptividade maravilhosa, ele era até um pouco humilde em relação ao seu achado, não esperava que isso fosse transformar o mundo inteiro. Só que mesmo assim, mesmo que as expectativas não fossem tão altas, a reação foi mais baixa ainda. Ele foi até mesmo criticado pela sua ideia. Alguns médicos da época zombaram, que falaram, bom, o que o Papa Nicolau está propondo é uma técnica meio desengonçada de colher o esfregaço, de analisar no microscópio com vários erros para tentar fechar um diagnóstico, quando na realidade, fazer uma biópsia, embora mais invasivo, dá um diagnóstico muito mais preciso e adequado. Era como se ele estivesse se querendo complicar algo que os médicos já faziam naquela época, e o Papa Nicolau, mais uma vez, abaixa um pouco a cabeça, volta para a pesquisa, fica, de certo modo, ressentido com o que estava acontecendo, mas volta a pensar no que ele poderia fazer para adequar a sua pesquisa. Mas o Papa Nicolau foi desenvolvendo a ideia de que talvez as alterações citológicas estivessem acontecendo muito tempo antes e que, se elas fossem identificadas, o curso da doença poderia ser alterado antes mesmo da própria doença estar desenvolvida, por conta das alterações que antecedem ao câncer. Naquela época, esse pensamento era revolucionário e a ideia começou a crescer na cabeça dele. Ele conseguiu fazer um estudo com algumas pacientes do seu hospital e foi trabalhando para convencer o Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos a fazer alguma pesquisa sobre isso. Quando foi essa pesquisa? Lá no ano de 1951. Veja, ele chegou nos Estados Unidos em 1913 e publicou o artigo sobre o novo diagnóstico para o câncer de colo uterino em 1928. E só tanto tempo depois ele conseguiu realizar uma pesquisa em grande escala sobre essa sua ideia de rastrear o câncer de colo, por meio do exame que recebeu seu nome, o exame de Papa Nicolau. O Instituto Nacional do Câncer topou e eles fizeram um estudo gigantesco. Na época foi o maior estudo já realizado sobre a prevenção secundária do câncer. Qualquer tipo de câncer, inclusive. No condado de Shelby, no Tennessee, Estados Unidos, quase todas as mulheres, eu estou falando sobre 150 mil mulheres, receberam esse exame. Clínicas foram montadas rapidamente com esse propósito e aí colavam na parede quais eram as alterações que poderiam ser encontradas, enquanto novos técnicos na parte da microscopia analisavam o material colhido a partir do esfregaço e viam se tinha alguma alteração ou não. Bom, primeiro grande achado dessa pesquisa. De todas as mulheres que fizeram o exame, descobriram o diagnóstico de câncer de colo uterino em 555. Era um achado que fazia sentido, que era esperado por muito tempo. Já era o diagnóstico do câncer estabelecido, ou seja, de alguma alteração invasiva. Só que além desse resultado, o que mais chamou a atenção foi que em outras 557 mulheres foram percebidas alterações pré-câncer. E, principalmente, foi percebido que era possível intervir nessa alteração. A média de idade das mulheres com diagnóstico de câncer de fato era cerca de 20 anos maior do que a média da idade das mulheres com o diagnóstico de alterações pré-câncer. Logicamente, o nome de todas as alterações mudou ao longo de tanto tempo, mas o princípio seguiu o mesmo. Era preciso intervir e mudar o curso de uma doença de maneira extremamente significativa. Eu utilizei o livro O Imperador de Todos os Males para basear boa parte dessa história sobre a vida do Papa Nicolau. E no livro, o autor apresenta o seguinte trecho. O exame de Papa Nicolau, na verdade, adiantou o relógio da detecção do câncer em quase 2 décadas e mudou o espectro do câncer de colo de predominantemente incurável para predominantemente curável. Portanto, foi somente em virtude de tantas décadas de pesquisa obstinada que o Papa Nicolau conseguiu, de fato, transformar a vida de milhões de mulheres ao redor do mundo. Poucos anos depois desses resultados positivos no estudo financiado pelo Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos,
O rastreio do câncer de colo uterino por meio do exame de Papa Nicolau foi adotado em diversos países, tornando-se inclusive recomendação da Organização Mundial da Saúde. Uma curiosidade que a gente pode colocar aqui à parte é sobre uma certa serendipidade na descoberta do Papa Nicolau. Quando ele iniciou suas pesquisas, décadas antes, o objetivo não era definido. Descobrir alguma forma de prevenir o câncer de colo uterino, alterar a mortalidade. Só que, ao longo de várias e várias pesquisas, interações, reações da comunidade, ele foi sendo direcionado ao que era talvez o verdadeiro propósito dessa técnica que ele desenvolveu. Porém, esse não é o foco do vídeo, falar sobre essa curiosidade, esse detalhe de como a ciência pode funcionar em muitos casos a partir de descobertas um pouco mais fortuitas do que planejadas desde o princípio. O que eu mais gostaria de conversar, na verdade, é sobre por que esse é um bom rastreio. Para falar sobre isso, eu preciso dizer que toda a ideia de rastrear câncer é um processo muito complicado. Em primeiro lugar, a ideia de rastreio de uma doença, seja o câncer ou qualquer outra patologia, só faz sentido quando, a partir da nossa descoberta feita pelo rastreio, é possível ter alguma intervenção que seja eficaz. Porque se não for assim, você só está contando para a pessoa que ela apresenta alguma patologia, alguma doença, sem mudar em absolutamente nada o que pode acontecer com essa pessoa a partir da nova informação. Se o tratamento não é eficaz, se não existem perspectivas, talvez a gente só esteja adiantando um sofrimento. Esse é o primeiro grande ponto. O rastreio precisa de fato auxiliar os pacientes, senão nem faria sentido estar existindo. Um outro princípio que é relevante é pensar sobre sintomas que podem ser apresentados. As ideias de rastreio costumam fazer muito sentido em doenças que têm um longo período sem sintomas. Afinal, quando já aparecem sintomas, a gente fala de diagnóstico. Enquanto ainda não aparecem sintomas, o paciente não possui queixas, a gente está indo mais para o lado do rastreio. O câncer de colo uterino, como se descobriu, não leva pouco tempo para se desenvolver. Na verdade, as alterações antecedem em muito tempo o diagnóstico. Então aqui também faz bastante sentido a ideia do rastreio, assim como faz sentido no caso da hipertensão, por exemplo. É assintomático, a gente consegue intervir de maneira eficaz quando é descoberto por conta do rastreio e consegue mudar o prognóstico, consegue alterar principalmente mortalidade. E essa é a próxima parte que eu preciso falar aqui no vídeo. Há uma tendência, logicamente, de pensarmos em aumentar a sobrevida, ou seja, o tempo que um paciente continuou vivo depois de receber um diagnóstico. O problema no câncer, e na verdade em várias outras doenças, é que isso pode nos enganar sobre a eficácia do rastreio para melhorar e aumentar a vida do paciente. Porque muitas vezes nós não estamos aumentando o tempo até a morte, ou seja, atrasando esse desfecho morte. O que nós estamos fazendo é apenas antecipar o momento do diagnóstico. E o livro Imperador de Todos os Males conta sobre esse viés de uma maneira muito legal. Ele coloca duas gêmeas, uma que é a esperança e a outra que é a prudência. Na esperança, a ideia é fazer o rastreio. Na prudência, o pensamento é que, bom, talvez o rastreio não funcione, ele não é feito. Na esperança, o diagnóstico é feito no ano de 1995, ok? Na prudência, o diagnóstico é feito no ano de 1999. Infelizmente, porém, em virtude desse padrão da doença aleatória desenhada para as gêmeas, ambas acabam falecendo no ano de 2000. Quando a gente pensa na esperança, e a ideia de usar o nome esperança é justamente mostrar esse viés, talvez a gente pense, foram 5 anos de doença, de diagnóstico, até o falecimento. Parece que a gente conseguiu aumentar o tempo de vida, que algo realmente foi feito. Enquanto na prudência, apenas 1 ano de vida após o diagnóstico. Parece que foi tarde demais, que não conseguimos fazer tanta coisa. E esse é o viés de tempo ganho que nos confunde quando o assunto é rastreio. Então todo o foco está em analisar a mortalidade. No vídeo anterior que eu fiz sobre o rastreio do câncer de próstata, foi visto que a mortalidade não reduzia. Quando comparava, e isso era feito rastreando uma parte da população de estudo e não rastreando outra parte, a comparação mostrava que a mortalidade era igual nos dois grupos, mesmo que um deles tivesse mais diagnóstico. Ou seja, não estava funcionando para muita coisa dizer que o paciente tinha câncer de próstata e não conseguir resolver de fato o problema que ele apresentava. No caso do Papa Nicolau, no rastreio do câncer de colo uterino, a situação é bem diferente, porque a gente considera esses vieses que são significativos e mesmo considerando ele, fazendo todas as análises, continua saltando aos olhos o fato dele impactar tanto o desfecho das mulheres que são rastreadas. Por fim,
algumas outras ideias que são interessantes para se comentar nesse momento. Embora o primeiro artigo citado, lá de 1928, trouxesse a ideia do exame do Papa Nicolau, como ficou conhecido, como algo para o diagnóstico, a ideia do rastreio não é fechar o diagnóstico. Ela é, na verdade, identificar quem possui uma grande probabilidade e, a partir de exames mais direcionados, conseguir obter o diagnóstico. É por isso, por exemplo, que aqui no Brasil, o que o INCA recomenda, o protocolo relacionado à prevenção do câncer de colo uterino, envolve fazer o Papa Nicolau e, a depender da alteração, realizar um próximo exame, a colposcopia, e, a depender de alterações, realizar biópsias. Então, eu gosto de pensar como se fosse um grande funil. É uma maneira mais didática de entender. E veja, ele foi muito criticado em 1928 porque pensava como diagnóstico e ninguém, naquela época, imaginava o fator prevenção, um fator de rastreio para, desse modo, alterar o curso da doença. Foi o Papa Nicolau que conseguiu, a partir das suas ideias, trazer uma grande transformação no paradigma sobre o câncer, que inclusive impactou várias outras formas de câncer. E é por esse motivo também que o Papa Nicolau chegou até mesmo a concorrer ao Prêmio Nobel. No ano de 1960 ele não ganhou por pouco. E, infelizmente, ele faleceu pouco tempo depois, talvez não recebendo esse prêmio que ele tanto merecia por conta de seus impactos na saúde. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você goste aqui dos conteúdos do meu canal, que tentam misturar um pouco de raciocínio da MBE com história da medicina. Se é o caso, se inscreva, deixe aí o seu comentário e a gente se vê em um próximo vídeo. Abraços! Bom, pessoal, essa última parte do vídeo eu não estou gravando no estúdio, e sim na UBS, onde eu faço o internato. Só para comentar que em algum momento eu farei mais um vídeo com mais detalhes sobre o preventivo / Papa Nicolau, porque eu percebi que nos 14 minutos ali do vídeo deu para falar da história, da importância, mostrar que existem rastreios muito bons, só que ao mesmo tempo a gente sabe que existe o outro lado da moeda, que muitas vezes há o exagero. Então é comum ver rastreio sendo feito anualmente, mesmo que não seja indicação, ou mesmo rastreio que começa antes da idade recomendada e continua depois da idade limite recomendada. Então, assim, eu elogiei, mas ao mesmo tempo existem tantas nuances que valem a pena em um próximo vídeo. De qualquer modo, obrigado por terem assistido e a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal Dias na Medicina.